econômico e depois valor da causa. Já o oitavo, parágrafo oitavo, ele é subsidiário a esse parágrafo segundo. Ele só deve ser aplicado em causas que o valor for inestimável ou irrisório e que não se tenha como saber esse proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, ocasião em que os honorários vão ser fixados por equidade. E o que é equidade? É pelo senso de justiça, respeito à igualdade dos direitos. O juiz vai fixar os honorários por equidade. Só que esses critérios do oitavo são pontuais, assim, e vão se aplicar quando não couber o critério do segundo, do parágrafo segundo, tá? Outra questão também interessante é que também são devidos honorários recursais ao julgar o recurso. Então, o tribunal ele vai majorar esses honorários que foram fixados na sentença, levando em conta o trabalho adicional, em grau de recurso, tal e etc. Mas esse aumento ele vai sempre encontrar vedações naqueles limites do parágrafo 2º e também do parágrafo 3º desse artigo 85. Então, voltando aos honorários recursais, eles não são devidos em qualquer interposição recursal. Não. Na verdade, o entendimento é de que ou o recurso tem que ser totalmente provido, daí vão ser cabidos honorários recursais, ou ele tem que ser totalmente improvido. Então, total procedência, ou total provimento ou total improvimento do recurso. Porque se o recurso for parcialmente provido, não. Ou, além dessas duas hipóteses, o recurso tem que ser, se ele for também totalmente, se ele não for conhecido na integralidade, nem conheceram na integralidade do recurso, daí se aplica também esses honorários advocatícios recursais, tá? Daí tem aí as demais hipóteses que a gente vai, pela leitura do artigo, comentando. São mais tranquilas, tá? Mas a gente tem que pensar sempre que primeiro se aplica o 85 parágrafo 2º, tá? Se não tiver valor de condenação, se não for possível auferir o ganho econômico da parte, vai pelo valor da causa. Mas se mesmo assim não couber naquele, vai se aplicar daí o parágrafo 8º, tá? Fiquem atentos a isso, que essa parte é bem importante dos honorários. Agora a gente vai falar um pouco de sucumbência recíproca. Lá do artigo 86, que fala que cada litigante, se for em parte vencedor e vencido, as custas, despesas processuais, honorários serão distribuídas proporcionalmente entre eles. No parágrafo único, ele traz a questão da sucumbência em parte mínima do pedido, que é quando a parte perde muito pouquinho do pedido, sabe? Ele diz que vai responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios aquela parte que perder a maior quantidade, tá? Isso é uma inovação, assim, a questão da sucumbência recíproca é uma inovação do novo CPC, então é importante vocês estarem atentos a isso. A sucumbência recíproca, quando uma das partes não obteve tudo o que pediu no processo, todo o que poderia ter obtido naquele processo, né? Então, vamos ter um exemplo aqui. A pessoa pede 10 e ganha 8. O autor pediu 10 e ganhou 8. Ele vai sucumbir em 2, tá? E ao mesmo tempo, o réu vai sucumbir em 8. Entendeu como é que funciona?
Agora, quando a parte que sucumbiu vai sucumbir em parte mínima do pedido, isso não caracteriza sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca que vai autorizar essa divisão proporcional, ela tem que ser uma sucumbência, assim, não de uma parte tão pequenininha, tá? Tem que ser uma situação que tem vencido e vencedor e vencedor e vencido, mas uma proporção, assim, razoável entre eles, tá? Outra questão que tem que ser comentada com vocês é que ainda que haja uma decisão no processo que não tem uma resolução de mérito, por exemplo, numa carência superveniente por perda de objeto dentro do processo, tá? Ainda assim vai ter que se fixar honorários, tá? E vai se indagar a respeito de um princípio chamado princípio da causalidade. Quem deu causa àquela demanda? E essa pessoa que deu causa essa problemática vai arcar com isso. Tá? Em relação à distribuição proporcional, as despesas processuais e os honorários do advogado vão ser rateados entre as partes na medida da sua parte naquela derrota. Tá? É uma forma proporcional de distribuição. Então, naquele exemplo que um pediu 10, um teve 8, outro teve 2, um vai pagar por 8, outro vai pagar por 2. Tá? É assim que funciona. Agora, nessa sucumbência mínima do parágrafo, eles equiparam isso a uma vitória, entendeu? De sorte que a parte contrária, a parte que perdeu, que vai arcar com a totalidade da verba de sucumbência. E o que é verba de sucumbência? A gente já falou aqui, mas nunca é demais repetir, né? São custas, despesas, honorários de advogados, tudo aquilo que engloba o processo em si. Então, essa questão de sucumbir na parte mínima do pedido vai depender de cada juiz apreciar o que era pedido, levando em consideração o valor da causa, levando em consideração o valor pretendido, quais os bens, direitos eram envolvidos naquela situação. E daí ele vai falar, não, aquela parte sucumbiu minimamente, então só a outra parte vai arcar com os ônus da sucumbência. Agora, em relação, quando é perceptível que houve uma perda, houve um ganho, mas não tão ínfimo como na sucumbência mínima, vai se distribuir, vai ter uma distribuição dessa sucumbência entre as duas partes e cada uma vai pagar de acordo com aquilo que sucumbiu, com aquilo que perdeu. Quando a gente fala sucumbir, é perder, tá? Então é isso que precisa ficar gravadinho aí na cabeça de vocês. De volta aqui, vamos lá. Vamos falar de gratuidade da justiça agora, tá? Antes do CPC atual, ela era regulamentada por uma outra lei que foi praticamente toda revogada pelo novo CPC. Então foram revogados os artigos da lei e os parágrafos que já não mais se aplicam. Então o que vai se aplicar agora é o CPC e os artigos não revogados daquela lei. Vamos para o CPC. A gratuidade da justiça no CPC, ela é tratada nos artigos 98, do artigo 98 ao artigo 102. O 98 vai atribuir esse direito à gratuidade da justiça a toda pessoa, pode ser ela pessoa física, pessoa natural, ou pessoa jurídica brasileira ou estrangeira, que não tenha recursos para pagar as custas e as despesas do processo, bem como isso inclui também aqueles honorários advocatícios da sucumbência, que a gente já falou agora há pouco. Então, em relação às pessoas naturais, há uma presunção de veracidade dessa alegação de insuficiência de recursos. Então, só vai se afastar desse pedido, essa presunção, se tiver nos próprios autos, elementos que evidenciem que ela tem condições de pagar o processo. Caso contrário, há uma presunção. Na prática, não é bem isso que acontece, depois a gente conversa sobre isso, mas é o que está na lei, tá? Em relação às pessoas jurídicas, não há presunção. Então, as pessoas jurídicas têm que necessariamente comprovar essa impossibilidade para que seja deferida a gratuidade da justiça.
Então, a isso vai se aplicar uma súmula, que é a 481 do STJ, que vai estabelecer que faz jus ao benefício da justiça aquela pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, isso pouco importa, tá? Mas que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas, as custas e todos os encargos processuais. Tá? Então, a pessoa jurídica necessariamente vai ter que comprovar para que seja deferido o benefício. Então, ela tem que comprovar essa impossibilidade financeira e não vai bastar que ela simplesmente alegue, faça uma declaração, como muitos juízos permitem em relação às pessoas naturais. Para a pessoa jurídica isso não funciona assim, tá? E mesmo em relação a essas pessoas naturais que têm uma presunção de veracidade e tal, se o juiz entender que as circunstâncias, que a situação não indica que ela não tem condições de suportar as despesas do processo, ele vai dar a ela a condição de fazer prova disso, tá? Ele vai pedir para que ela traga ao processo todas as provas, tudo que ela tiver que comprove que ela não pode pagar com as despesas processuais. E se ela não fizer prova, ele vai indeferir esse benefício por falta de prova. Então, ele abre a possibilidade de que faça a prova e, se não fizer, vai indeferir. Essa gratuidade da justiça engloba tudo aquilo que está lá no artigo 98, parágrafo 1º. Então, vai incluir emolumentos, tanto de notários quanto para registradores, em decorrência daqueles atos que eles praticam, tal. Registro, averbação, tudo, tá? Também inclui ato notarial necessário para efetivação de decisão judicial e mesmo todas as despesas para a continuidade do processo, aquelas custas processuais, tudo, entendeu? Desde que, óbvio, o benefício tenha sido concedido. Então, a lei garante a essas pessoas que deixaram de receber, por exemplo, notário, registrador, que eles possam solicitar essa revogação do benefício. Então, se houver uma dúvida sobre o preenchimento daqueles requisitos para que a pessoa possa ter o benefício da justiça gratuita, eles podem requerer essa revogação. Isso está lá no artigo 98, acho que parágrafo 8º, se não estiver enganada. Mas vamos lá. Essa gratuidade da justiça, ela não vai afastar a responsabilidade da pessoa que foi beneficiada por ela do pagamento de multa imposta no curso do processo. Quais poderiam ser essas multas? Um exemplo que a gente acabou de tratar aqui é aquela multa pela litigância de má-fé. A gente já falou nesse vídeo, já falou nessa aula. Essa multa, por exemplo, ela não é afastada pela gratuidade, pela concessão dessa gratuidade da justiça. Outra questão bem importante que a gente não pode desprezar é que se esse beneficiário da justiça gratuita for sucumbente, eu quero dizer, se ele perder aquela ação, se ele sucumbir, é esse o termo que a gente usa, o juiz vai condená-lo ao pagamento das custas, das despesas e dos honorários advocatícios. Então, ele vai ter uma condenação quanto a isso. Nessa sentença, nesses autos em que ele sucumbiu, vai ter essa condenação condenando. Tá, e daí? E daí, essa condenação, ela não vai poder ser executada, porque afinal de contas ele já não tinha nem condições de pagar isso, foi condenado ao pagamento disso, e ela vai ficar numa condição suspensiva durante um prazo de 5 anos. O ponto inicial desse prazo é do trânsito em julgado daquela decisão que deu a condenação. Então, ele vai ficar suspensa a execução disso por 5 anos. Se nesse período, nesse lapso temporal de 5 anos, o credor conseguir demonstrar a alteração da situação econômica daquele devedor que sucumbiu naquele processo e foi condenado, o que quer dizer isso? Ele consegue provar que aquela pessoa agora pode, não tinha condições naquela época, mas agora pode pagar as verbas de sucumbência, que ela foi condenada naquela sentença, o juiz vai determinar que se proceda à execução, que comece a se executar isso, mas tem aquele prazo de 5 anos. Então, vocês têm que prestar